Obrigado. Bom, boa noite a todos. Me chamo Adriano, eu sou psiquiatra, psicanalista e trabalho lá no departamento de psiquiatria da Unifesp. Agradeço e parabenizo meu colega e amigo Abrão. O Abrão tem a delicadeza e a clarividência de incluir temas ligados à saúde mental dentro dos encontros clínicos. É um prazer para mim estar com os clínicos, eu aprendo muito com os clínicos, trabalho junto com os clínicos, lá na Unifesp, inclusive, sou rodeado por clínicos. E essa compreensão integrada entre saúde mental e a clínica como um todo é uma questão absolutamente irreversível, eu poderia dizer. A gente poderia, dentro de uma reflexão livre, considerar para vocês que dados da Organização Mundial de Saúde, em 2004, colocam que entre as 10 doenças que mais causam incapacitações na população mundial, 3 são de saúde mental: depressão, uso e abuso de substâncias e transtornos mentais ligados à violência. Por que eu estou falando isso? Para vocês perceberem, né, a importância dos aspectos mentais dentro de qualquer avaliação clínica, em qualquer situação, né? Como o doutor Pedro colocou, o doutor Daniel colocou, se a minha memória não estiver me traindo, as causas psicossociais, se eu não me engano, é a terceira causa de impacto na obesidade dentro de uma tela que o doutor Daniel colocou. Então, para a gente entender algumas questões ligadas a aspectos da saúde mental dentro do tema obesidade, indicações de cirurgia bariátrica, é bom a gente entender que hoje, quando a gente pensa em saúde mental, a psiquiatria não está tanto mais naquela questão só fenomenológica, descritiva, sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento. Hoje a grande preocupação da saúde mental é o estudo das interações gênio-ambiente, o estudo dos endofenótipos, das constituições individuais e o estudo principalmente do desenvolvimento do indivíduo. Veja, nós estamos falando de obesidade, seja ela não grave ou obesidade grave, são questões ao longo do desenvolvimento, que envolvem interações gênio-ambiente, envolve uma série de questões ao longo do desenvolvimento, e ao longo desse desenvolvimento pode haver questões psíquicas particulares à obesidade e questões até psicopatológicas comórbidas à obesidade, né? Então, se nós pensarmos que ao longo do desenvolvimento, um obeso e um obeso grave, ele tem uma forma de equilíbrio de forças, então nós estamos falando de um sujeito que ao longo do desenvolvimento está, a despeito dos problemas da saúde, mas ele está equilibrado daquela forma. Então, a cirurgia bariátrica, a despeito de todos os benefícios e indicações que trazem à saúde do indivíduo, evitando complicações clínicas, etc. e tal, mas ela altera o jogo de forças, de equilíbrio desse indivíduo. E é nessa alteração do jogo de forças que entram questões importantes a serem consideradas, né? Um dos pontos fundamentais, se nós pensarmos como comorbidade à obesidade, um trabalho do ano passado, de 2010, publicado no Archives of General Psychiatry, mostrou uma meta-análise com 55 mil indivíduos, né, 15 estudos incluídos, estudos de segmento, estou falando de segmento, estudos longitudinais, que mostram uma íntima correlação entre obesidade e depressão. E há uma correlação de mão dupla, porque depressão predispõe à obesidade, obesidade predispõe à depressão, dentro de um ciclo vicioso importante. Então nós já pensamos aí numa primeira correlação psicopatológica importante, depressão com obesidade. Nós podemos pensar também que o indivíduo obeso é um indivíduo que tem uma tendência à atividade viscerotônica, a questão do alimento, da comida. Então nós podemos pensar que ele tem uma tendência a comportamentos aditivos, focado no alimento, mas se pensar na questão também dessa força da alimentação como um potencial para outros comportamentos aditivos, como o uso de álcool, eventualmente o uso de drogas, até uma das contraindicações aqui colocadas. É bom a gente pensar também na característica do paciente obeso, né? Se a gente pensar que a gente nasce e nos primeiros anos de vida, a boca e a atividade alimentar é a nossa via de contato com o mundo,
Então, muito do que ocorre psiquicamente com o paciente obeso está ligado a esse fenômeno da gratificação, boca cheia, ou da frustração, boca vazia. Então, esse processo de gratificação e frustração, ele costuma ser intenso nos indivíduos de constituição mais obesa. Eles se gratificam muito com o ato alimentar e, ao mesmo tempo, se frustram dentro desse esvaziamento do desejo, esvaziamento do alimento. Está claro para vocês a ideia? Né? Então, só para entender que é um indivíduo que tem características psíquicas particulares, frequentemente comorbidade para a depressão e que tem as indicações da cirurgia bariátrica. Muito bem. O que é interessante a gente pensar que após a cirurgia bariátrica, normalmente existe uma fase inicial chamada fase de triunfo, em que o indivíduo se sente reconhecidamente triunfado, tem os benefícios da cirurgia, emagrece, muda o peso, melhora a autoestima. A grande questão é a manutenção desse triunfo ao longo do tempo. Como é que você pode manter esses benefícios dentro desse novo equilíbrio de forças que a cirurgia bariátrica impõe e manter esse indivíduo estável ao longo do tempo? Então, após essa fase do triunfo, é relativamente comum, e aí que vai a atenção de vocês, para quadros depressivos pós-operatórios, ou quadros ligados a novas adições. Normalmente existem duas vias psicopatológicas de complicações no pós-operatório: a via depressiva ou a via de novas adições, novas compulsões. Então, a grande questão é estar atento no pós-operatório da cirurgia bariátrica a possíveis desenvolvimentos de quadros depressivos. Alguns supervenientes são uma característica pré-mórbida já depressiva, e quadros compulsivos com outras adições além da questão da obesidade. Bom, eu estou aqui fazendo uma espécie de reflexão geral para a gente poder pensar sobre isso e lembrar que é muito importante, dentro dessa avaliação pós-operatória, atenção a essas duas questões: depressão e novos comportamentos compulsivos. Tá bom? Fundamentalmente é isso. Eu queria apenas trazer uma reflexão. Eu sei que tem a questão do tempo. Agradeço o Abrão. Obrigado. Passa a palavra.